Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do STF, continuação do voto do ministro Alexandre de Moraes na segunda parte da sessão desta quinta-feira ao vivo, Direto do Plenário. Em julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 e o mandado de junção de número 4.733. Devolvo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para a continuidade do seu voto. Presidente, então, partindo da declaração do Estado de mora constitucional, eu agora analiso, como disse antes do intervalo, os três pedidos que, na verdade, eu aqui formatei em dois grupos de pedidos feitos pelo autor. O reconhecimento da homofobia e da transfobia no conceito ontológico constitucional de racismo. Diz o autor, de sorte a enquadrá-lo na ordem constitucional de criminalizar o racismo. E o outro grupo, que é uma sucessividade, o outro pedido, é o reconhecimento da homofobia e transfobia como discriminações atentatórias, de sorte a se aplicar o artigo 5º, inciso 41, a determinação de modo inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização e a fixação de prazo razoável para o Congresso aprovar a legislação. E em não aprovando, ainda nesse grupo de pedidos, para que o próprio Supremo Tribunal Federal, o pedido, abre aspas, diz, caso transcorra o prazo fixado pela Suprema Corte, seja efetivamente tipificada a homofobia e a transfobia como crime específico. Não, esse outro grupo de pedido. E, logicamente, aqui, como já é detalhado pelos votos que me antecederam, a complexidade maior da questão e, consequentemente, a comatação do Estado de modo constitucional reside principalmente nessa necessidade de compatibilização entre a atuação do próprio Poder Legislativo, que representa o princípio democrático da maioria, com o exercício da jurisdição constitucional, que representa não só a garantia do próprio Estado de Direito, mas principalmente a defesa dos direitos e liberdades fundamentais de todos, inclusive e principalmente em várias oportunidades das minorias. Essa complementariedade entre a democracia exercida, a ideia democrática exercida pelos poderes eleitos pelo povo, e aqui no caso pelo Congresso Nacional, e o Estado de Direito defendido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, a ideia dessa complementariedade não é nova. No Brasil, essa discussão é mais recente, mas principalmente na Europa, a legitimidade da justiça constitucional já foi bem marcada, os campos específicos dessa legitimidade, e aqui no Brasil também, a partir de 88, quando efetivamente se iniciou, a jurisdição constitucional plena do Supremo Tribunal Federal, vem evoluindo no sentido de estabelecer esses limites entre os poderes, entre os poderes eleitos pela maioria e a defesa dos direitos das minorias. Digo aqui, presidente, que não há nenhuma dúvida que o Legislativo, por meio de seus representantes eleitos, realmente a própria dimensão essencial da democracia. Principalmente, e aqui no Brasil isso ocorre desde 1988, onde há eleições livres e periódicas. A cada 4 anos, de 4 em 4 anos, o Congresso Nacional se renova. Agora, se é verdade que ao Poder Legislativo compete a edição das normas de caráter geral e obrigatório, também é verdade, também não há nenhuma dúvida que, assim como todos os demais poderes constituídos, também o Poder Legislativo deve observar os estritos comandos constitucionais. Ou, no dizer do nosso saudoso professor das arcadas, professor Goffredo Teles,
Júnior, nas felizes palavras dele, também o Poder Legislativo tem que atuar em conformidade com o que manda o Poder Constituinte. Então, essa complementariedade faz com que, no respeito à autonomia, no respeito à independência dos poderes, no exercício de suas funções constitucionais, o Supremo Tribunal Federal não avance no sentido, a meu ver, de fixação de prazo ao Congresso Nacional. Eu defendo já há um tempo academicamente, e aqui é a primeira vez em ação direta de inconstitucionalidade por omissão que me manifesto a respeito, mas compete ao Supremo o exercício da jurisdição constitucional. Compete ao Congresso a edição legislativa. Mas dentro da jurisdição constitucional, há a função do Supremo Tribunal Federal de fazer cumprir a Constituição. Como disse no início do meu voto, o poder público, ele não desrespeita a Constituição só por ações, ele desrespeita a Constituição também por omissões. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, cientificado o Congresso Nacional, nessa parte de cientificação, me parece que se esgota o exercício, nessa primeira parte de cientificação, da função da jurisdição constitucional. Até porque inócuo seria a fixação de um prazo quando há total liberdade do legislador votar ou não, e o que seria feito após o prazo. Por isso que interpreto de forma diversa do que a maioria da doutrina interpreta o parágrafo 2º do artigo 103. O parágrafo 2º do artigo 103 fixa prazo para o Poder Administrativo de 30 dias. E o fixa porque é possível a responsabilização do Poder Executivo pela inércia. Agora, não é possível a responsabilização no sentido do transcurso de prazo se o Congresso, pelas suas circunstâncias políticas, interna corpus, deixar de pautar para votar determinado assunto. Ou seja, ao meu ver, a Constituição não fixou prazo no caso do Poder Legislativo, porque, nas hipóteses do Poder Legislativo, principalmente ligadas a direitos e garantias fundamentais, a Constituição trouxe, dentro do exercício da função jurisdicional e aqui da jurisdição constitucional, uma determinação clara ao Supremo Tribunal Federal. Declarada a mora, declarada a omissão, o estado de mora constitucional, cientifique e resolva. E cesse o desrespeito contínuo à Constituição, especialmente o desrespeito em relação aos direitos fundamentais. Aqui, não me parece que o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, estaria usurpando a atribuição do Congresso Nacional. Não, aqui o Supremo Tribunal Federal está exercendo a sua função constitucional, que é garantir a supremacia da Constituição. Houve um desrespeito por omissão, mas houve um desrespeito, e em virtude desse desrespeito, direitos e liberdades fundamentais de determinado grupo estão sendo desrespeitados. A Corte não pode conviver com esse contínuo desrespeito. A Corte precisa, colmatar a norma constitucional com base na própria Constituição. Então, aqui, senhor presidente, também acelerando para que o ministro Luiz Roberto Barroso, que está ansioso para votar, possa se manifestar. Temos a noite inteira. Na presente hipótese, não vislumbro
em geral, não só na hipótese, mas nas hipóteses de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, havendo claro e flagrante desrespeito, uma continuidade, no caso aqui, uma perpetuidade dos respeitos, não são 3 dias, 3 meses ou 3 anos, são 30 anos. 30 anos de desrespeito, onde, por omissão do Legislativo, não se atingiu a igualdade na posse e proteção de direitos e liberdades fundamentais em relação à comunidade LGBT. Todos os demais grupos vulneráveis, como fiz aquela exposição num padrão legislativo do Congresso, todos os demais grupos tiveram a sua proteção prevista em leis penais, menos esse grupo. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal ele declarar o estado de modo inconstitucional, cientificar e resolver a questão. Aqui, logicamente, e esse é o último tópico do meu voto, aqui, logicamente, há um complicador a mais, porque seria a colmatação de uma norma penal, como foi bem salientado pelo eminente ministro Celso e também pelo eminente ministro Fachin. A questão do princípio da reserva legal, a questão do princípio da anterioridade da lei penal. Afasto, obviamente, aqui, assim como também foi afastado pelo eminente relator, de cara a possibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal editar um verbete de efeitos vinculantes, criando um novo tipo penal específico para homofobia e transfobia. Nos termos, que também é outra garantia constitucional prevista no artigo 5º, nos termos do artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esses dois importantíssimos princípios são garantias de liberdade individual de todos. Somente estados totalitários afastaram um ou ambos os princípios. Na Constituição da antiga União Soviética, por longo período, o princípio da anterioridade no direito penal não existia. Ou seja, era possível penalizar, tipificar retroativamente fatos. Não há a garantia à liberdade onde não há lei anterior que o defina, prévia cominação legal. Ou seja, afasta a possibilidade do próprio Supremo editar uma norma, no caso da continuidade da inércia da omissão do Congresso Nacional, exatamente em virtude dos princípios da reserva legal e da anterioridade no âmbito penal. E cito aqui no voto precedentes dessa casa. Agora, esses princípios, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade, que também evitam a aplicação de analogia ou uma interpretação extensiva no campo do direito penal, esses princípios que afastam essa possibilidade de colmatação da omissão constitucional por meio da criação de novo tipo penal, que configura uma garantia essencial do Estado de Direito, e repito, impedem também a utilização de aplicação analógica em malam parte das normas penais. Esses princípios não impedem, não vedam, não se confundem com um legítimo exercício hermenêutico dessa Suprema Corte. São coisas diversas. A criação de um novo tipo penal, específico para homofobia, para transfobia por parte do Poder Judiciário, desrespeito aos princípios da reserva legal, que exige o órgão legislativo a editar. São coisas diversas. A aplicação é de analogia do legítimo exercício hermenêutico da Suprema Corte, dessa Suprema Corte, que em sede também de jurisdição constitucional
deve, na interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico, investigar e coordenar as normas, aqui as palavras de Vicente Hall, investigar e coordenar as normas por modo sistemático, de forma a estabelecer, como também se referiu nosso sempre professor Miguel Reale, pai, saudoso Miguel Reale, de forma a estabelecer dentro de leis eventuais interpretações de normas aplicáveis àquela lei em virtude de uma interpretação lógico-sistemática do sistema como um todo. E no caso específico de função de exercício de jurisdição constitucional, a função hermenêutica da Suprema Corte, ela permite, como foi bem lembrado pelo eminente ministro Celso de Mello, a utilização da denominada interpretação conforme à Constituição. Logicamente, a interpretação conforme, e essa Corte construiu ao longo dos anos, toda uma série de requisitos para a aplicação da interpretação conforme, elas têm como finalidade principal compatibilizar as leis, atos normativos, o ordenamento jurídico como um todo com o texto constitucional. Mas, ministro, só para encerrar o raciocínio, ministro Marco Aurélio, mas concretizando nessa compatibilização a interpretação com os valores consagrados no texto constitucional, por favor. Ministro Marco Aurélio, por favor. Sim, vale-me do que Vossa Excelência veiculou inicialmente. Na ADO, cabe declarar a existência ou não da mora do Congresso Nacional. É a primeira vez que nós partimos para uma interpretação conforme na própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Exatamente, ministro Marco Aurélio, mas não como a decisão final da ADO, decisão final e definitiva, mas sim como um método para colmatar a lacuna criada. Por isso que não defendo e não fixo prazo ao Congresso. A verdade, a ADO, ela aponta a inefetividade das normas constitucionais em virtude de uma omissão, no caso aqui congressual. O Supremo Tribunal Federal, a meu ver, com todo o respeito aos posicionamentos contrários, entendendo que há a inércia, há a omissão, principalmente em relação à efetividade, aplicabilidade, ao gozo de um direito ou liberdade fundamental, ele deve efetivar a norma constitucional até que o Congresso Nacional saia da sua inércia, sob pena, na verdade, de uma total inutilidade de uma das espécies de jurisdição concentrada. Olha, se simplesmente o Supremo Tribunal Federal vai oficiar o Congresso, vocês, no caso concreto, há 30 anos estão em mora, e nada mais, a função primordial do Supremo Tribunal Federal é garantir a supremacia das normas constitucionais. E aqui, ao declarar a mora, nós estamos reconhecendo que as normas constitucionais diretamente ligadas a direitos e liberdades fundamentais estão sendo ignoradas. Ministro Gilmar, por favor. Só para fazer também um acréscimo e uma reflexão a propósito desta parte do ministro Marco Aurélio, nós temos precedentes que ontem foram citados a propósito de até uma relativa fungibilidade entre a ADIM e a ação direta por omissão, que acabamos por aplicar no caso do FPE. Portanto, a rigor, essas ações elas se desenvolvem de uma maneira peculiar. Por isso que o tribunal, inclusive, expressamente naquele precedente, assentou essa possibilidade. Também o mandado de injunção, e aí é uma outra questão, já foi observado no voto do ministro Fachin, mas hoje, inclusive, isso está placitado, está positivado na própria lei, e em caso específico, inclusive, é um mandado de injunção de caráter coletivo, né, que o Supremo já há muito reconheceu, a partir do desenvolvimento do mandado de segurança coletivo. O mandado de injunção,
acaba por ter também digamos assim, um caráter ao mesmo tempo subjetivo e objetivo, porque ele, de alguma forma, permite que comatar a lacuna de maneira geral. Isso foi objeto até de discussão na questão do direito de greve. Depois veio uma reclamação aqui, acho que do Estado de São Paulo, a propósito da greve da polícia. E nós dissemos cabível também a reclamação, portanto, entendendo que haveria essa dupla faceta, hoje reconhecida na própria lei que teve a construção do ministro Teori Zavascki. E, portanto, só para ver que nós estamos aqui diante de... É claro que isso está em fiere ainda, quer dizer, a questão da omissão, como disse o ministro Alexandre ab início, né, é uma questão muito nova, considerando o próprio experimento institucional brasileiro, né? Então, a toda hora surgem nuances e facetas, mas é importante fazer esse tipo de anotação, porque, em tese, poderia ter havido, por exemplo, uma ADIM, ADPF. Ou ADPF, mas uma ADIM ou ADPF, pedindo a interpretação conforme do dispositivo da lei do racismo na temática. Quer dizer, em suma, há várias formas de abordar esse plexo, esse sistema. Se você me permite, que deputados mutantes, no mandado de junção, na semelhança do mandado de segurança, a míngua da lei, o Supremo tem que dar efetividade à norma constitucional e dar uma solução concreta, individual, mas no caso aqui é coletiva. Mas eu digo, dá uma solução concreta, mas muitas vezes, como ocorreu na discussão do direito de greve, mas é uma solução que projeta efeitos para além do caso específico. Obrigado. Não, ministro Gilmar, exatamente, ao meu ver, a hipótese. Porque, para comatar a omissão, é possível a utilização da interpretação conforme até para se evitar, como Vossa Excelência disse, uma nova ação direta de inconstitucionalidade, aí não por omissão, ou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, aqui a possibilidade de, nesse instrumento de jurisdição constitucional, ao reconhecer, porque obviamente, e logicamente precedente, ao reconhecer o estado de mora constitucional, já a possibilidade da interpretação conforme. Obviamente, desde que estejam presentes. A interpretação conforme não é uma invenção. A interpretação conforme não é efetivar uma legislação nova. A interpretação conforme, e no caso específico assim, seria a aplicação, será a interpretação conforme interpretar a lei de racismo, interpretar a Lei 7.716 de 89 e os seus dispositivos incriminadores com base na efetivação da supremacia das normas constitucionais. Mas aí cria um tipo penal provisório. Não, ministro Marco Aurélio. Até que o Congresso venha legislar especificamente. Não, nesse caso o Congresso revogaria. Vossa Excelência empolgou o princípio constitucional da legalidade estrita, lei formal e material em termos penais. Exato. Né? Então, aqui não se trata de criação de novo tipo penal, como foi bem ressaltado também pelo ministro Celso de Mello. A interpretação conforme é uma interpretação que poderia, inclusive... Mas, ministro, qual seria o preceito ambíguo? Qual seria o preceito ambíguo? Eu vou chegar lá. A interpretação eu chegarei lá, ministro Marco Aurélio. Essa poderia ter sido a interpretação dos próprios órgãos jurisdicionais, caso a caso, entendendo que o artigo 1º da lei de racismo, quando fala discriminação ou preconceito em virtude de raça, cor, discriminação seria uma interpretação, a discriminação geral, e o preconceito em relação específico à raça, cor. Isso é, inclusive, uma interpretação que grande parte da doutrina já vem fazendo há tempos. Agora, qual seria a ambiguidade da lei a permitir a interpretação conforme, dentro da função do Supremo Tribunal Federal,
de proteção dos direitos e garantias fundamentais. Exatamente essa ambiguidade entre discriminação em geral e preconceito no específico. Basta verificar, e aí, indo já para a conclusão, basta verificar que simplesmente a análise dos dispositivos penais da 7716/89, interpretados em consonância, não só como já se referiu o ministro Celso de Mello, os incisos 41 e 42 do artigo 5º, mas também em consonância com o artigo 3º, inciso 1º e 4º, que veja o que diz dois dos objetivos fundamentais da República: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, e agora o mais importante, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não me parece possível que a legislação pudesse ela discriminar ou excluir onde a própria Constituição não excluiu. A Constituição claramente, ao prever um dos objetivos e ao prever a punição pela não obtenção, não alcance desse objetivo, não distingue preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Coloca de um lado os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É exatamente essa interpretação conforme que do artigo 1º da lei, porque a lei só inverte. Ela fala primeiro discriminação e depois preconceito de origem, raça, sexo, cor. A Constituição fez o inverso. Fala primeiro dos preconceitos e depois quaisquer outras formas de discriminação. A meu ver, todo respeito ao posicionamento do eminente ministro Marco Aurélio, a análise desses dispositivos constitucionais demonstra não haver qualquer diferenciação valorativa pela Constituição entre a discriminação, entre quaisquer outras formas de discriminação, a discriminação no geral ou o preconceito de raça, cor, etnia. Eu não disse o contrário. Não disse o contrário. Então, a observação. O mandamento constitucional, ao meu ver, expressamente combinando o artigo 3º, incisos 1º e 4º, com o princípio da igualdade que reforça a ideia, com os incisos 41 e 42 do artigo 5º citados pelo eminente relator, e mais, por um mandamento direto do parágrafo 1º do artigo 5º, que diz: a aplicabilidade das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais é imediata. Então, a interpretação conforme do artigo 1º da lei do racismo, que determina a aplicação de todos os tipos penais, também, a meu ver, se aplica a quaisquer outras formas de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero, exatamente no complemento do artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Porque o que o mandamento constitucional veda e determina no inciso 41 do artigo 5º a punição, o que veda e pune são todas e quaisquer formas de discriminação. Determina a punição de todas e quaisquer discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais, com a finalidade de proteção de grupos minoritários vulneráveis contra atos de segregação que inferiorizam seus membros, a partir, como a doutrina classifica, tanto o professor Guilherme Nutti, o professor Fabiano Silveira, a partir de critérios arbitrários e levianos, componentes de um discurso racializante superficial. Aqui me parece existente o espaço, necessário espaço de interpretação
interpretação, de decisão, que possibilita a aplicação da interpretação conforme para estender a Lei 7.716/89, estender a aplicação por tipicidade penal de quaisquer outras formas de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero, sob pena, volto a dizer, de se tornar absolutamente inócuo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por fim, e só faço essa... É o quarto por fim. Por fim, e faço essa observação porque entendo importante, inclusive, o relator fez um tópico específico no seu voto, e faço aqui a minha consideração, entendo necessário, da mesma maneira que fez nosso ilustre decano, ministro Celso de Mello, apontar a compatibilização da presente interpretação conforme com a liberdade religiosa consagrada constitucionalmente, que não pode e não está, no meu voto, assim como entendi no voto do eminente ministro Celso e ministro Fachin, que o seguiu, que não pode e não está sendo criminalizada pela presente interpretação. Isso é importante, porque como já tive a oportunidade de salientar na ADI 4439, ensino religioso, uma das premissas básicas para análise da liberdade de expressão religiosa é a tolerância e a diversidade de opiniões. Assim, como todas as outras formas de liberdade de expressão, a liberdade de expressão religiosa também constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática. E compreende não somente, às vezes, informações, interpretações, palavras inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também compreende palavras, interpretações que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas. Esse é o cerne da liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão religiosa. A democracia somente existe e se mantém baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. Absolutamente a mesma tolerância que essa Corte já consagrou em diversas oportunidades em relação à liberdade de manifestação de concepções políticas, ideológicas, de gênero, a partir da consagração da diversidade de opiniões sobre os mesmos fatos e fenômenos, só que opiniões diversas, essa mesma tolerância tem total aplicabilidade em relação às manifestações religiosas, independentemente de setores e grupos sociais entenderem que a maioria das crenças religiosas tem ideias conservadoras em relação a temas importantes às minorias. O respeito deve ser mútuo. O respeito às ideias religiosas, às ideias conservadoras, deve também existir, assim como o respeito às ideias das minorias. A abrangência do preceito constitucional da liberdade religiosa é ampla, pois sendo a religião o complexo de princípios que dirigem pensamentos, ações, adoração do homem para com Deus, deuses, entidades, acaba por compreender a crença, o dogma, a moral, a liturgia, o culto. E a Constituição garante o direito de acreditar, o direito de duvidar, o direito de não acreditar, mas também garante o direito de não só acreditar, mas professar determinada fé dentro dos princípios básicos e os dogmas de determinada religião. Esses dogmas de fé
o cerne da liberdade religiosa, são protegidos integralmente pela liberdade de crença e pela liberdade de expressão, não sendo possível ao Estado exigir, a partir, seja de censura prévia, seja de criminalização de condutas, neutralidade das crenças e cultos religiosos. Nenhuma crença e culto religioso é neutro. Cada um tem os seus dogmas, as suas determinadas manifestações. Qualquer, entendo, coerção à pessoa, de forma a constrangê-la a renunciar à sua fé, ou impedi-la de realizar seus cultos, ou impedi-la de livremente expressar suas opiniões religiosas, com sanções, inclusive criminais, representa desrespeito à diversidade democrática de ideias filosóficas e à própria diversidade espiritual, e flagrante desrespeito à liberdade religiosa. A plena liberdade religiosa deve assegurar o respeito à diversidade dos dogmas e crenças, sem hierarquização de interpretações de textos religiosos de um ou outros grupos, e com respeito à fé alheia ou respeito à ausência de qualquer crença religiosa que a Constituição igualmente garante. A Constituição Federal, senhor presidente, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias, inerentes à liberdade de expressão religiosa. Eu insisto por entender importante também da tribuna, essa questão foi levantada, um Estado não consagra verdadeiramente a liberdade religiosa sem absoluto respeito aos dogmas, crenças, liturgias e cultos de determinada religião. O direito à liberdade, fundamental à liberdade religiosa, não exige do Estado concordância ou parceria com essas ideias de uma ou várias religiões. Exige tão somente respeito, impossibilitando de censurar manifestações, mutilar dogmas religiosos ou sancionar a livre manifestação de expressão religiosa. Aqui, senhor presidente, insisto que não existe neutralidade nas diversas religiões, que se baseiam em dogmas de fé protegidos integralmente pela liberdade religiosa. Como, inclusive, já decidido em duas decisões importantes pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. Cito só um trecho importante que diz que numa sociedade pluralista, onde a ordem jurídica pressupõe justamente o autoentendimento religioso e ideológico, como ocorre com a liberdade de culto, o Estado violaria a autonomia e a autossuficiência das igrejas e organizações religiosas e filosóficas em sua própria esfera, se o próprio Estado quisesse interpretar o que pode ou não ser exercido pela religião. Aquele que pretende professar uma determinada fé, acreditar, ensinar, aquele que pretende se manifestar sobre determinada fé, obviamente observa os seus dogmas religiosos. Se é um ensino religioso, se é uma manifestação, uma expressão, um culto religioso cristão, precisará, obviamente, ter acesso à Bíblia e fará a sua interpretação. E a interpretação católica é diversa da luterana, da calvinista, da anglicana, da pentecostal, não são idênticas. E o Estado deve esse respeito, como deve respeito à interpretação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec em relação à religião espírita, ou de inúmeros outros textos, o Torá judaico, que foi aqui referido pelo ministro Celso de Mello, as religiões de matriz africana, que estudam o culto aos orixás, jogo de búzios, caso adote o candomblé, ou espírito de caboclos, pretos velhos, exus, pombogiras, no caso de Umbanda, ou seja, em todas essas hipóteses a neutralidade não existe, pois as manifestações, ensinamentos e o aprendizado, todos se baseiam fundamentalmente nos dogmas de fé, que não podem, em virtude da liberdade religiosa, não podem ser censurados, cerceados ou criminalizados, mesmo que
dentro da diversidade de ideias conflitantes, em alguns casos, a outros grupos. Aqui, senhor presidente, a liberdade religiosa se aplicaria integralmente um célebre ensinamento de um professor de Oxford, Isaiah Berlin, exposto numa famosa palestra em 1958, onde fez, e a partir daí inúmeros outros juristas utilizaram, a dicotomia entre a liberdade de expressão negativa e a liberdade de expressão positiva. E afirmou que a essência da liberdade de expressão negativa é, às vezes, a possibilidade de falar coisas ofensivas. O que jamais, obviamente, se confunde com o discurso de ódio. Dworkin, que também, a partir da palestra, utiliza esses ensinamentos, analisa a questão da liberdade de expressão como um todo, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heróicas, mas defende a necessidade de proteção também de manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente. Obviamente, presidente, a proteção constitucional à liberdade religiosa, assim como a liberdade de expressão como um todo, não admite o discurso de ódio, que abrange, inclusive, declarações que defendam, incitem tratamento desumano, degradante, cruel a determinados grupos minoritários, ou que incitem violência física ou psicológica contra grupos minoritários. A Constituição, seja na liberdade religiosa, seja na liberdade de expressão genérica, não consagra o direito ao discurso de ódio. O que a Constituição permite a manifestação segundo os dogmas de cada uma das religiões. Por isso fiz questão de fazer essa manifestação para que não haja a ideia, pelo menos pelo que entendi do voto do ministro Celso de Mello, secundado pelo ministro Fachin, e agora pela minha manifestação, é que se está a criminalizar a liberdade de expressão religiosa. Não se está. Se está a criminalizar manifestações homofóbicas, se está a criminalizar, se utilizando a interpretação conforme, discriminações em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Até porque, seja do ponto de vista religioso, filosófico, ideológico, discurso de ódio já é criminalizado, não há necessidade de se criminalizar. Com essas observações, presidente, e aqui também acompanhando o ministro Celso de Mello em relação à não retroatividade da interpretação conforme, que a partir da publicação do acordo terá efeitos erga omnes e vinculantes, ou seja, só a partir da publicação, o que também hoje é muito discutido e aplicado em todas as cortes constitucionais e penais da Europa. Alterações de jurisprudência consolidadas em verbetes, a eles também começa a se aplicar o princípio da anterioridade para que não haja uma surpresa em relação a toda a comunidade. Então, com essas considerações, acompanho integralmente o eminente ministro Celso de Mello no sentido da declaração do estado de modo inconstitucional, com cientificação ao Congresso Nacional e, por interpretação conforme, só na fundamentação estendo ou cito alguns artigos da Constituição, artigo 1º, 3, principalmente 3º, 1 e 4, e o parágrafo 1º do artigo 5º, no sentido de integral aplicação dos tipos penais da Lei 7.716/89, de 1989, às condutas homofóbicas e transfóbicas, até que, obviamente, seja editada a lei penal específica. E aí, faço uma última observação, em virtude até da pertinente colocação do ministro Marco Aurélio. Não se trata de lei temporária, não se trata aqui de uma interpretação conforme que é uma lei excepcional e temporária. Não. Se a maioria se formar nesse sentido, a lei 7716 de 1989 se aplica até
Quando? Até um outro princípio de direito penal, lei especial revoga a lei geral. Se houver uma lei especial editada tão somente em relação a condutas homofóbicas e transfóbicas, lei especial revoga a lei geral. Se não houver, a vida continua e será aplicada a lei 7716. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que provavelmente será o último voto em razão do horário na sessão de hoje. Tranquilizo a todos, o meu voto é relativamente curto. Presidente, apenas reavivando a hipótese, trata-se de uma ação direta de constitucionalidade, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de um mandado de injunção. A ação direta ajuizada pelo Partido Popular Socialista, o mandado de injunção pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que foi aqui representada pelo doutor Ministro Luiz Roberto, me desculpa, sim, só um minutinho. A conclusão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao mandado de injunção, então também seria... Acompanho o relator. Só para constar. Obrigado. Desculpe, ministro Luiz Roberto. Não, sem problema. O pedido é para que seja reconhecida a mora do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia, para que seja fixado um prazo para sanar a mora e para que seja aplicada desde logo a Lei 7.716, que é a lei que criminaliza o racismo. Como os demais colegas, eu estou votando os dois casos conjuntamente. Faço, presidente, uma breve nota conceitual. A homofobia significa violência física ou psicológica contra uma pessoa em razão da sua orientação sexual, manifestando-se em agressões, ofensas e em atos discriminatórios. Portanto, esse é o conceito de homofobia com o qual estarei trabalhando. E apenas para um breve glossário, embora o tema já tenha sido tangenciado pelo eminente ministro Celso de Mello, sempre lembrando que sexo é uma condição física, biológica, gênero diz respeito à autopercepção do indivíduo, ao seu sentimento de pertencimento ao universo masculino ou ao universo feminino, ou talvez a nenhuma dessas definições tradicionais, e orientação sexual está associada à atração física, ao desejo de cada um. É aqui que a pessoa pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. A orientação sexual, como eu penso e acho que este é um fato constatado, ela não é uma escolha livre. A orientação sexual de uma pessoa é um fato da vida e não uma escolha. Uma breve nota, presidente, sobre a violência homofóbica. O número de casos de homofobia no Brasil é bastante expressivo. De acordo com o relatório Violência LGBT-fóbicas no Brasil, divulgado em 2018 pelo Ministério dos Direitos Humanos, nos anos de 2015 e 2016 houve 3.859 denúncias relacionadas à população LGBT. Sempre lembrando que o número de denúncias não corresponde verdadeiramente à quantidade efetiva de ocorrências, que a quantidade é estimada em torno de 6.000 ocorrências anuais. E, portanto, este recorte já dá ao Brasil a posição pouco meritória de ser o país que registra o maior número de assassinatos contra transexuais no mundo.
de acordo com o levantamento divulgado pela ONG Transgender Europe em 2018. Portanto, presidente, esses dados que eu acabo de reportar da violência LGBT, também já lembradas pelos votos que me antecederam, revelam que não se interpreta o direito em abstrato, interpreta-se o direito dentro do contexto de uma determinada realidade social. Portanto, é preciso olhar a situação que vigora no momento presente. Há um belo verso do Carlos Drummond de Andrade em que ele diz: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E, portanto, a vida presente exige uma resposta do Estado e uma resposta do direito contra esta violência institucionalizada de pessoas que muitas vezes passam como invisíveis na percepção da sociedade. Aqui, presidente, eu faço, depois da minha nota conceitual, uma nota sobre os números da realidade, e agora uma nota teórica que eu considero muito importante e talvez a mais complexa dentro desse contexto que nós estamos debatendo aqui. Até porque os aspectos humanísticos e humanitários foram retratados com tal maestria no voto do ministro Celso de Mello, que evidentemente deve ser publicado como um pequeno tratado sobre o tema, pela sensibilidade, pela maneira exaustiva e fina com que tratou o assunto, e, portanto, não vou eu aqui repetir o que Sua Excelência já disse com imensa propriedade. Mas aqui, do ponto de vista teórico, eu acho que há uma consideração muito importante a ser feita. Não escapará a ninguém que tenha olhos de ver e coração de sentir que a comunidade LGBT é, no Brasil, claramente um grupo vulnerável, vítima de preconceitos, de discriminações e de violências. Nesse cenário, o papel do Estado e do direito há de ser o de intervir na defesa dos direitos fundamentais dessas minorias. E aqui nós não estamos falando apenas do direito à liberdade sexual. Nós estamos falando também do direito à integridade física, do direito à integridade psíquica e, em muitas situações, o direito à própria vida dos integrantes da comunidade LGBT. Portanto, é aqui que eu penso que nós precisamos estabelecer um diálogo respeitoso com o Congresso Nacional e com a sociedade, para que se compreenda qual é o nosso papel nessa circunstância que nós estamos vivendo, à luz da teoria constitucional e à luz da teoria democrática. A criação primária das leis ninguém discute. É papel do Congresso Nacional. O Congresso deve refletir os interesses e sentimentos da sociedade, passá-los pelo filtro da Constituição e transformar esses sentimentos e interesses na legislação, sempre depurando esses sentimentos e interesses dos excessos de paixão. Já a interpretação constitucional é o papel típico do Supremo, é um exercício de razão pública. Portanto, na essência e como regra geral, a lei é um ato de vontade e a interpretação constitucional é um ato de razão, de procurar descobrir a razão que deve presidir as situações postas na Constituição. No normal da vida, é possível estabelecer com clareza a fronteira que separa a legislação da interpretação da Constituição. Mas o fato é que, muitas vezes, esta fronteira se torna menos nítida, menos clara. Essa é uma fronteira móvel. E é esse o ponto que eu gostaria de enfatizar. Esta fronteira, ela é demarcada, em boa teoria constitucional, assim eu penso,
por uma linha que pode ser traçada em dois planos diferentes. O primeiro plano é o seguinte: quando o Congresso atua e produz uma lei, mediante uma decisão política própria, o Supremo Tribunal Federal deve ser deferente para com as escolhas políticas do Congresso e só deve invalidá-las quando não haja margem a dúvida razoável de que esta decisão política violou a Constituição. No entanto, quando o Congresso não atua em situações em que havia um mandamento constitucional para que atuasse, aí eu penso que o papel do Supremo se amplia legitimamente para fazer valer a Constituição. De modo que essa fronteira é traçada por uma primeira linha, que é a seguinte: se o Congresso atuou, a sua vontade deve prevalecer. Se o Congresso não atuou e havia um mandamento constitucional, é legítimo que o Supremo atue para fazer valer a Constituição. Em segundo lugar, presidente, o segundo plano dessa fronteira diz respeito à matéria que esteja sendo discutida. A regra geral, a meu ver, e essa tem sido a posição desse tribunal, é a de autocontenção, deixando o maior espaço possível para a atuação do Legislativo, porque é ele que representa o povo. E, portanto, isso vale para questões econômicas, isso vale para questões administrativas, isso vale para questões sociais. Porém, quando estejam em jogo direitos fundamentais ou a preservação das regras do jogo democrático, aí sim se justifica uma postura mais proativa do Supremo, porque esta é a verdadeira missão do Supremo: proteger direitos fundamentais e proteger as regras da democracia. E aqui é preciso realçar: proteger direitos fundamentais, mesmo contra a vontade das maiorias, porque esta é a característica essencial de um direito fundamental, o de não depender da vontade das maiorias, para usar a frase clássica e tradicional do Ronald Dworkin: os direitos fundamentais são trunfos contra a maioria. Pois bem, nesse caso que nós estamos julgando, os dois fatores que alargam a fronteira da interpretação constitucional estão presentes. Existe uma omissão do Congresso Nacional em normatizar um tema e existem direitos fundamentais em jogo. Quais são esses direitos? A liberdade, a igualdade, a integridade e a própria vida de integrantes da comunidade LGBT, um grupo, como disse, indiscutivelmente vulnerável, como penso que até o mais empedernido conservador há de reconhecer. E ainda, presidente, terminando essa nota teórica que eu considero importante para justificar a nossa posição e manter esse diálogo que eu considero indispensável e respeitoso com o Congresso Nacional, porque numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E política se faz no Congresso Nacional, evidentemente não no Supremo Tribunal Federal. Mas numa democracia, os tribunais constitucionais, como o Supremo, têm três grandes papéis. O primeiro desses papéis é o papel que se chama contramajoritário. Foi abordado pelo ministro Celso e essa é a visão tradicional de que a jurisdição constitucional é o exercício de um papel contramajoritário, que é o que se manifesta quando o Supremo Tribunal Federal invalida atos dos outros poderes. Declara, por exemplo, uma lei inconstitucional, como se fez aqui em relação ao Código Civil, no dispositivo que exigia autorização prévia para a divulgação de biografias. O Supremo disse: essa lei é inconstitucional, foi aprovada pelo Congresso, mas contrariava a Constituição. Esse é o papel típico e mais estudado. Mas existem dois outros papéis que merecem destaque.
As Supremas Cortes em todo o mundo desempenham também, embora não rotineiramente, mas desempenham também, em certas situações, um papel representativo, que é o papel de atender demandas da sociedade que não tenham sido atendidas a tempo e a hora pelo processo político majoritário. Às vezes o processo político majoritário emperra, mas existe uma demanda premente da sociedade e as Supremas Cortes acabam sendo chamadas para satisfazer essas demandas. Exemplos típicos do plenário do Supremo: a decisão sobre nepotismo, não vinha a lei que proibisse nepotismo e o Supremo, por interpretação constitucional, assim estabeleceu e acho que fez muito bem. Um outro precedente importante deste plenário: havia uma demanda imensa da sociedade pela moralização do modelo de financiamento político no Brasil, não vinha a legislação e o Supremo declarou inconstitucional a lei que previa uma forma mafiosa de financiamento por empresas, como a Operação Lava Jato bem demonstrou. Mas, por fim, presidente, existe um terceiro papel que é o que se está, a meu ver, exercendo aqui, que é o mais complexo, o mais delicado, o que deve ser exercido em situações muito excepcionais, mas quando a história o exija, que é um papel iluminista, que é o papel de empurrar a história relativamente a determinados temas, mesmo contra vontades majoritárias, seja no Congresso, seja na sociedade. Exemplos desse tipo de atuação pelo mundo afora: a Suprema Corte americana, quando proibiu a segregação racial nas escolas públicas, produziu uma decisão que não vinha por lei do Congresso, não era majoritária na sociedade, mas era indispensável para um avanço civilizatório. A Suprema Corte de Israel proibiu a tortura de, aspas, terroristas, mesmo tendo tido aprovação do Knesset e suporte majoritário na sociedade, porque era iluministicamente exigível que não se admitisse esse tipo de violação à dignidade humana. Outro exemplo foi a África do Sul, quando proibiu a pena de morte, também contra os sentimentos majoritários. E, no caso brasileiro, a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, quando validou as uniões homoafetivas, equiparando-as às uniões estáveis. Naqueles dias de 2011, veja aqui Tony Reis na audiência, não havia lei, nem era um sentimento majoritário, mas era absolutamente indispensável em nome de um direito fundamental de uma minoria, porque as minorias não podem depender da vontade majoritária, justamente porque a vontade é majoritária, não atende aos interesses das minorias. Mas veja bem, iluminista não é o tribunal, iluminista é a Constituição. A Constituição é um dos principais produtos do iluminismo e, portanto, ela deve ser interpretada desta forma, o que significa o prevalecimento de uma razão humanista e civilizatória para avançar a história, avançar a compreensão do que sejam direitos fundamentais. Foi assim com escravos, foi assim com negros, foi assim com judeus, foi assim com mulheres e vai ser assim ali na frente com os animais. Hoje está sendo com a comunidade LGBT. Portanto, a história é um processo contínuo de superação de sensos comuns equivocados que se formam em algum momento. Eu me lembro, proferindo esse voto, presidente, em algum dia do primeiro semestre de 2011, eu, naquela tribuna e não nessa bancada, era feliz lá, presidente, sou feliz aqui também, quando se defendia Ministra Rosa, felicidade é um conceito que não se compara. Era feliz lá, sou feliz aqui também. E eu dizia, naquele momento, sustentando as uniões afetivas, que impedir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu
desejo é privá-la de uma dimensão essencial da sua vida, é privá-la da dignidade humana, como bem enfatizou em seu voto o ministro Luiz Edson Fachin. O que vale a vida são os nossos afetos e, portanto, eu penso que, com as exceções, evidentemente, que a gente precisa tratar na vida, e como na canção, qualquer maneira de amar vale a pena. A afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E naquela ocasião, eu me lembro de ter observado a história do preconceito contra os homossexuais. Eu falei brevemente que eu só tinha 15 minutos, mas o ministro Celso de Mello reproduziu em detalhes, com tinturas vivas, o sofrimento para cada passo nesta trajetória de liberação do preconceito e da discriminação. E eu me lembrava na ocasião, em 1521, as ordenações manuelinas, que era um antigo Código Penal brasileiro, vejam, previa a pena de morte na fogueira, confisco de bens e a infâmia sobre os filhos e descendentes do condenado por homossexualismo. Há 500 anos atrás, que é um estalar de dedos na história. Em 1892, o ministro Celso lembrou e corrigiu a percepção geral. Lord Alfred Douglas, que era o amante do Oscar Wilde, escreveu o seu poema, que se tornou clássico, Dois Amores, mas pela relação dele com Oscar Wilde, o Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão com trabalhos forçados. E uma passagem que sempre me impressionou pela poesia e pelo impacto que causa a qualquer pessoa de sensibilidade, a história de um soldado americano que na década de 70 ele havia sido condecorado na Guerra do Vietnã e depois foi expulso das Forças Armadas por ser gay. Ele produziu uma frase antológica. Ele disse: por matar 2 homens, recebi uma medalha. Por amar outro, fui expulso das Forças Armadas. A contundência desta frase e do sofrimento. Portanto, a interpretação da Constituição não pode ser alheia a essa realidade que eu brevemente procurei retratar. Passando, presidente, ao plano jurídico e não pretendendo me estender muito além, porque a questão jurídica foi tratada com maestria pelos votos que me antecederam, e aqui começa a se delinear uma surpreendente unanimidade, ou talvez não unanimidade, mas uma maioria expressiva, que, creio em mim, há alguns anos atrás era impensável. Quando nós propusemos a ação de uniões homoafetivas, no final, foi julgado em 2011, deve ter sido proposta, não com precisão, mas talvez 2008, 2009, era impensável, assim, aquilo era uma aventura para tentar trazer um debate público. E acho que hoje em dia o debate e a sociedade brasileira amadureceram imensamente. E acho, portanto, que se forma, quando não um consenso, um sentimento majoritário de que as pessoas não devem ser discriminadas pela sua orientação sexual. Do ponto de vista jurídico, há aqui 2 questões a serem dirimidas. A primeira é saber se há uma omissão constitucional nessa matéria. Vale dizer, se há um mandado de criminalização da Constituição ao Congresso para que a homofobia seja tratada como crime. A segunda questão jurídica é, se a resposta à primeira indagação for afirmativa, há a omissão, o que se deve fazer como consequência do reconhecimento dessa omissão. Eu penso que tenha sido demonstrado de maneira que eu não preciso repassar mais detidamente, que a omissão está caracterizada, disse o ministro Celso de Mello, disse o ministro Fachin, disse o ministro Alexandre, que este mandado decorre de 2 dispositivos da Constituição, de 2 incisos do artigo 5º da Constituição, que cuida dos direitos individuais. O primeiro desses é o inciso
Eu estou nesse ramo há mais de 30 anos, mas esses algarismos romanos sempre me atrapalham. Inciso 41 da Constituição, que estabelece, inciso 41 do artigo 5º, que estabelece, aspas, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Os fatos e os números já apresentados até aqui deixam, a meu ver, claro que a homofobia é claramente atentatória aos direitos e às liberdades fundamentais. Há um ponto interessante que merece um parágrafo de comentário, é que o dispositivo fala a lei punirá, sem, no entanto, escolher se seria uma punição criminal, administrativa ou de qualquer outra natureza. E aqui, presidente, eu estou assentando que esta punição se legitima que seja de natureza criminal por 3 fatores. O primeiro, pela relevância do bem jurídico que está sendo protegido, que são bens jurídicos constitucionais, integridade física, psicológica e vida, e pela sistematicidade da violação a esses direitos, como os números demonstram. Em segundo lugar, e o ministro Alexandre destacou isso no voto dele, outras discriminações são punidas pela legislação com o direito penal, inclusive a discriminação de caráter religioso. E, portanto, não punir da mesma forma a discriminação em razão da orientação sexual, como se faz em relação à discriminação religiosa, em relação à discriminação racial, em relação à discriminação de deficiente, seria hierarquizar o sofrimento, hierarquizar as violações de direitos fundamentais, o que acho que não seria aceitável. Portanto, a criminalização se impõe para uma sistematização harmônica do sistema de uma maneira geral. E, em terceiro lugar, a punição administrativa não é suficiente porque diversos estados da federação contemplam a punição em sede administrativa sem que isso tenha coibido de maneira relevante as violências homofóbicas. E, portanto, eu penso que deixar de criminalizar a homofobia, as ofensas, as discriminações e as agressões, nesse caso, seria tipicamente uma hipótese de proteção deficiente de direitos fundamentais que o princípio da proporcionalidade em matéria penal não admite. O segundo dispositivo constitucional é o inciso 62 do mesmo artigo 5º, que fala a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aqui, presidente, considerando a definição que o próprio... Não é possível, o sujeito vem para conversar. Considerando a definição que o próprio Supremo deu à questão do racismo, veja-se o paradigmático caso Elvanger, em que o Supremo fixou o seguinte entendimento, aspas, o racismo é, antes de tudo, uma realidade social e política, sem nenhuma referência à raça enquanto caracterização física ou biológica, refletindo, na verdade, reprovável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre os grupos humanos suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização e até de eliminação de pessoas. Diante desse conceito de racismo encampado pela maioria do Supremo, como destacou o ministro Celso de Mello, a vedação constitucional ao racismo é abrangente o suficiente para abarcar a proibição de toda e qualquer forma de ideologia que pregue a inferiorização e estigmatização de grupos, a exemplo do que acontece com a comunidade LGBT. Portanto, presidente, eu estou assentando como premissa que, de maneira inequívoca, considero que há omissão constitucional pelo não cumprimento do mandamento constitucional de criminalizar a homofobia por ser uma forma de discriminação
em tema de direitos fundamentais e por ser uma forma, aspas, de racismo, fecho aspas, de acordo com a definição pré-existente que o Supremo deu, como disse, no paradigmático caso Elvângara. Estabelecido isso, o que se poderia fazer? Possibilidade 1, fixar um prazo para o Congresso Nacional atuar e aguardar a edição de lei, prevendo ou não prevendo uma consequência no caso de persistência da omissão. A outra possibilidade é determinar desde logo, como no pedido foi formulado, a incidência da lei que disciplina o racismo. E da tribuna, o ilustre advogado, Dr. Paulo Viotti. Eu fiquei sem os nomes, é tão delicado a gente não ter o nome dos tantos advogados. O doutor Luciano Maia também saiu tão bem da tribuna, e as pessoas que defenderam pontos de vista divergentes do que eu estou aqui defendendo, um debate público de alta qualidade. Eu aqui acrescento, presidente, que no normal das circunstâncias, eu fixaria um prazo para que o Congresso atuasse, prevendo uma consequência jurídica na hipótese de a omissão persistir. Porém, aqui é um caso típico em que o processo político majoritário não dá conta de fazer valer o comando constitucional. O Senado Federal, as informações prestadas pelo Senado e pela Câmara, noticiam a quantidade de projetos que tentaram tratar deste assunto e que terminaram resultando em nenhuma lei efetiva, sendo que em um dos casos houve aprovação pela Câmara dos Deputados e depois o projeto estacionou no Senado Federal, onde foi ancorado na discussão do Código Penal, do novo Código Penal, e lá não se mexeu. Por essa razão, presidente, eu estou acolhendo a manifestação do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, aqui encampada com acréscimo de argumentos pelo ministro Celso de Mello, no sentido de dar interpretação conforme a Constituição ao conceito de raça, tratado nos diversos tipos penais da Lei 7.716 de 89, para neles enquadrar igualmente a homofobia e a transfobia, até que sobrevenha, se o Congresso entender que é o caso, uma legislação autônoma tratando da matéria. Não vou aqui enfatizar, porque todos os votos já percorreram esse caminho, que não se trata de analogia em malam partem, nem em criação de um tipo penal por sentença aditiva. Nós estamos aqui numa decisão claramente interpretativa, sendo que nós estamos utilizando um conceito de raça previamente existente e fixado pelo Supremo em acordo amplamente majoritário. Portanto, o âmbito de incidência da norma, a definição do crime e a fixação da pena são pré-existentes, não se tratando de inovação na ordem jurídica em matéria penal por decisão judicial. E acolho, por fim, presidente, o pedido que foi formulado da tribuna no sentido de interpretar conforme a Constituição o Código Penal para considerar que, se a motivação do crime for a homofobia, isto é, a intolerância com a orientação sexual ou identidade de gênero da vítima, fica caracterizado o motivo fútil ou torpe. Ou seja, a homofobia constitui circunstância agravante, no caso do artigo 61, inciso 2A do Código Penal, e circunstância qualificadora no caso de homicídio, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. E encerro, presidente, com uma palavra uma palavra, eu diria, de respeito e consideração ao sentimento religioso das pessoas que pensam de maneira diferente do que nós estamos decidindo aqui. Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o Estado moderno, a
Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. A verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller com a teoria heliocêntrica do cosmos, de Darwin com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna, trazida pelas leis de Newton, pela teoria da relatividade, pela mecânica quântica e pela recente confirmação do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, o sentimento de religiosidade não morreu. E se a religião sobreviveu a tudo isso, não será a criminalização da homofobia que irá abalá-la. O reconhecimento da omissão inconstitucional da criminalização da homofobia em nada diminui a relevância da liberdade religiosa. O entendimento aqui defendido, muito importante, não implica criminalização dos discursos religiosos contrários às relações homoafetivas. Tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea. Penso ser perfeitamente possível que em uma sociedade moderna, plural e inclusiva, haja discursos condenando a homoafetividade como conduta contrária à Bíblia, à Torá ou ao Corão. Embora eu não concorde com essa ideia, condenar relações homoafetivas com fundamento em sincera convicção religiosa não constitui crime. E acho que esta é uma manifestação de respeito e tolerância com quem pensa diferente, que eu penso que nos caiba fazer aqui. A posição ideal de um Estado plural e democrático é permitir que cada pessoa viva a sua convicção e as suas escolhas existenciais, sem o direito de impor as suas a quem quer que seja. Mas eu digo isso, presidente, com a convicção de que nenhuma pessoa genuinamente religiosa defende que homossexuais sejam ofendidos, agredidos e muito menos vítimas de violência, como se não fossem iguais perante a lei ou perante Deus, para quem assim acredita. A verdadeira espiritualidade é fraterna, tolerante e acolhedora. Instrumentalizar a religião para excluir e fazer o mal a um grupo de pessoas que são o que são e não o que escolheram, porque, eu repito, a homossexualidade não é uma escolha, é uma circunstância da vida. Utilizar a religião para fazer mal a essas pessoas é negar a regra de ouro, que é a síntese mais completa da Torá e dos Evangelhos. Não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a si. Portanto, presidente, assim como alguém nasce negro, judeu, mulher ou latino-americano, como todos nós, vem-se ao mundo gay. Logo, discriminar alguém por essa razão equipara-se a discriminar alguém por ser negro, judeu, mulher ou latino-americano. Eu estou interpretando a Constituição, mas estou também fazendo um apelo à razão e ao coração. Porque se estamos falando da regra de ouro, basta qualquer pessoa imaginar como gostaria que fosse tratado o seu irmão, a sua irmã, o seu filho ou qualquer ente querido que tivesse orientação sexual homossexual. Portanto, presidente, tratar a todos com respeito e consideração é um dos sentidos da vida, é um dos componentes essenciais da vida boa. Portanto, louvando o voto magistral histórico do ministro Celso de Mello, voto denso, com a qualidade sempre do ministro Luiz Edson Fachin, eu estou
acompanhando Suas Excelências ao reconhecer a omissão inconstitucional na não criminalização da homofobia, eu estou igualmente entendendo que se e enquanto não atuar, o Congresso Nacional incide a lei do racismo, não por analogia ou interpretação extensiva, mas porque no conceito de racismo firmado pelo Supremo estão colhidas aquelas situações tipificadas na lei e, ademais, estou também considerando que a homofobia deve ser tratada como motivo fútil ou torpe nos outros tipos penais previstos no Código Penal. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Diante do horário, eu vou suspender o julgamento. E quanto à continuidade, informo aos interessados que eu ainda vou definir a continuidade. Na próxima quarta-feira, temos sessão extraordinária com pauta pré-divulgada às 9h30 e também às 14 horas. E temos, nesse período, em que já dedicamos 4 sessões inteiras a esses dois feitos, cerca de 32 processos que não foram apregoados, de tal sorte que eu vou ter que reordenar a pauta nas datas que estão vazias. Quando divulgamos a pauta no ano passado, em dezembro do ano passado, a cada 3 sessões nós deixamos uma exatamente para eventuais necessidades de readequação. Então, depois, posteriormente, será informado, então, a data da continuidade desses dois feitos. Lembrando que temos sessão extraordinária na próxima quarta-feira, pela manhã, às 9h30 e também à tarde. Declaro encerrada a presente sessão.